That's the same thing today E então é a mesma coisa hoje with the natural man, com o homem natural, carnal de mind, mente carnal, worldly minded. mente mundana. Well, I belong to the state church. Bem, eu pertenço à igreja do Estado. I belong to this church. Eu pertenço a esta igreja. I belong to that. Eu pertenço àquela. That don't have one thing to do with it. Isso não tem nada a ver com o assunto. Not a thing. Nada mesmo. Watch. Gathers them now Observe, ajunta-os agora on his mixed colored horse. em seu cavalo de cores misturadas. He's gathering them together Ele os está ajuntando on his mixed colored horse em seu cavalo de cores misturadas because he's got political power. porque ele tem poder político. You don't believe he has? Você não crê que ele tem? How did this president Como foi que este presidente get in this now? se elegeu agora mesmo? How did that ever slip up? Como isso chegou a acontecer? Come over here Viemos aqui for freedom of em religion. busca de liberdade de religião. And you bunch of Democrats Vocês, bando de democratas, that would sell your birthright que venderiam sua primogenitura out to politics. por política. I ain't got the same. Não tenho... Democrat parties O Partido Democrata está bem. they're both rotten. Ambos estão podres. I'm talking about Christianity. Estou falando de cristianismo. But you sell your birthright Mas vocês vendem sua primogenitura on a Democrat ticket para participarem da nominação democrata to put something like that in. para eleger uma coisa dessas. Que vergonha. Not hurt you Democrats feelings, Não para ferir os sentimentos dos democratas. but I'm telling you, Porém, estou lhe dizendo, it's not a Democrat or Republican now. It's não é um democrata ou republicano agora. Christ, the Son of God. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, acerca do que estamos falando. I'm neither Democrat Eu não sou nem democrata, nor Republican, nem republicano. and I'm Christian. Eu sou cristão. So De modo que eles, whatever it was, but you notice that. o que quer que tenha sido, porém, note ali. Look here the other day. Eu olhei aqui o outro dia. You want to see what a renegade bunch that is? Se você quer ver que bando renegado é esse, Taking those machines and fixing them wherever. tomando essas máquinas e regulando-as onde Time you vote for Mr. Nixon, toda vez que se votava no senhor Nixon, you had to vote for this other fellow at tinha de se votar neste outro sujeito the same time. ao mesmo tempo. G. Edgar Hoover pulled the machine. Sim, J. Edgar Hoover removeu as He máquinas. said, how many's been reading it? Quantos têm lido isso? Sure, they have the whole papers, Ora, certamente, está em todos os jornais, news, everything else. noticiários, tudo mais. You see where we're at? Está vendo onde estamos? There's nothing honest Não há mais nada honesto, no more but crime. exceto Cristo. Amen. Amém. Oh, that blessed old book. Oh, esse abençoado velho livro. That's it. É isto. That's the only one that tells you who you are, Esse é o único que lhe diz quem você é, where you come from, de and onde você vem where you're going. e para onde está indo. Yes, sir. Sim, Senhor. This blessed old book. Este abençoado velho livro. Oh, that makes me love him, don't you? Oh, isso me faz amá-lo, não os faz? Aleluia. Faith in the Father. Fé no Pai, fé no Filho, Faith in the fé no Holy Espírito Santo. Aleluia. Estes três são um. Demônios vão tremer, os pecadores despertar. Fé em Jeová faz qualquer coisa estremecer. Aleluia. Amém. Amém. What a great day is ahead of us. Que grande dia está à nossa frente, amigos. The revelation of Jesus Christ. Revelação de Jesus Cristo, God gave to his angel que Deus deu ao seu anjo and come and signified it to John, e veio e notificou a João, that it might be known de modo que fosse conhecido to the church ages através das eras da igreja, thing that's in store for a us. coisa que está reservada para nós. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber a palavra do nosso Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Jesus aqui está agindo. Boa noite, amados irmãos. Que a graça do Senhor continue conosco. Amém, irmãos? Tomei água aqui e engasguei. Graças a Deus pelo engasgo. É sinal de vida, né? Quando a gente tosse, a gente espirra, a gente sente dor e grita, ai, é sinal que está vivo, né? Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Holanda. Bom ver a senhora aqui, irmã Holanda. Fala um amém bem alto aí, irmã Holanda. Fala um amém bem forte. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Holanda. Nós já fomos vizinhos, né? Há muitos anos. Não muitos anos. Não muitos, né? Mas graças a Deus. Temos um destaque aqui do irmão Antônio. De 1900 e bolinha. Tô brincando, é de 2014. A irmã Maria quem trouxe. A irmã Maria, sua sogra. E minha mãe. Deus nunca deixou o seu povo faminto. Sempre deu maná. Deus dá aquele teste final para ter o teste fiel. Esta é a maneira, né? O profeta diz, esta é a maneira, o irmão Antônio citando, em 2014, 7/9/2014, destaque da irmã Maria. Eu acredito que ela estava ouvindo então hoje, né? Essa mensagem. Muito bem, amados, vamos lembrar a todos os irmãos da nossa Santa Ceia. Domingo, a partir das 18 horas, estaremos aqui reunidos para a Ceia do Senhor. Acredito que todos estão se preparando, né, para a Ceia do Senhor. A senhora é convidada, irmã Holanda, para estar aqui conosco, né, para assistir a ceia, a partir das 6 horas da tarde, às 18 horas. Eu só estou esperando a igreja pedir, né, os irmãos pedir para abrir a igreja no sábado de novo, aquele momento de oração durante o período, né, da 1 da tarde até as 5. Só estou esperando a igreja pedir. Depois que a igreja pedir, a gente abre. Não é verdade? Se abrir, vocês vêm. Vocês garantem. Quer abrir? Amanhã? Amanhã é sábado, gente. Ah, só uma levantou a mão ali, a Isa, né? A Isabel. Então tá bom. Aí os irmãos mandam no grupo, né? Se quiserem que a igreja abra a 1 hora da tarde. Vamos nos colocar de pé? Eu confesso que a gente, quando ouve o irmão Branda falar essas coisas, né? Tão tremendas a respeito da política, a respeito de dois, a alma da gente rejubila, né? Nós sabemos que nós temos um rei. Nós fazemos parte de um reino, né? Não dependemos. Aquele reino que é nosso não depende de nada disso que é do homem aqui. A gente deve focar naquele reino de cima, né? Que se estabelecerá aqui no milênio, né? Aqui no milênio, 1000 anos, estaremos aqui com o reinado Cristo, sentado no trono de Davi. Então vamos focar neste reino. E eu confesso que hoje de manhãzinha, para meditar com a igreja, eu trouxe 3 mensagens para mim meditar durante o dia. E eu comecei a ler a mensagem do primeiro selo, e foi uma das que eu trouxe, e uma outra mensagem lá, e foi passando o coração, não coração fechado para a mensagem, mas, né, você não sentindo aquela inspiração. E eu peguei também a mensagem do rei rejeitado. E eu fui lendo, começando a ler a mensagem, Deus foi abrindo e eu falei, é essa mensagem que eu creio que Deus irá nos abençoar. Eu não lembrava que esta mensagem o irmão Branda falaria sobre política também. Deus é minha testemunha, que eu não lembrava. E nós vamos mencionar algo, não sei se vamos chegar até aquele ponto onde o irmão Branda fala sobre política também. Mas nós vamos falar sobre Israel, quando eles clamaram para Samuel que desse para o povo de Deus um rei. E Deus, vendo, acredito que até vendo uma certa teimosia do seu povo, ele disse para Samuel, Samuel, concede o que o povo está pedindo. Só que ele deu uma advertência, quando eles clamarem a mim por causa das atitudes do rei, eu não vou ouvir eles não.
Vocês viram? Eu não vou ouvir eles não. Porque eles estavam, quando houve aquele desespero de Samuel, porque o povo estava pedindo um rei, e Samuel foi falar com o Senhor disse para ele, fique tranquilo, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque Samuel era um profeta de Deus. Então, veja o que diz as Escrituras, que está em 1 Samuel 8, versículo 19 ao 22. (19 ao 22) foi o trecho dessa escritura que o irmão Bruno usou para pregar essa mensagem. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Volte aí um pouquinho, irmãos, lá no versículo 7, que diz assim, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos confiantes, Senhor, na Tua unção, Pai. É só nisso que nós confiamos quando estamos diante da palavra e diante da mensagem, de pé diante com o povo do Senhor, que estão anelando em ouvir a Tua voz e serem ajudados. Como nosso irmão orou aqui dizendo que ele voltaria melhor para casa, eu também creio nisso, Senhor, para todos nós, Senhor. Porque se o Senhor falar, Deus, quem não voltará abençoado? Por isso nós cremos que o Senhor irá nos usar para falar do Teu amor profundo que o Senhor tem para com cada um de nós, meu Deus. Senhor Jesus, não deixe nós teimarmos como o povo israelita teimou naqueles tempos de Samuel. Por favor, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós queremos que quando nós clamarmos, por mais difícil que sejam os momentos da nossa vida, nós queremos que o Senhor nos ouve. E também queremos que o Senhor, além de ouvir, nos abençoar, Pai. Ajuda nós nesta noite, Senhor. É o que te pedimos mais uma vez, do profundo do nosso coração, para a Tua honra e Tua glória, com perdão dos nossos pecados. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos para a Tua honra e Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Deus abençoe os irmãos que estão pela internet. Um abraço forte para vocês, irmãos, todos, né? Bom seria que todo mundo de Monte Verde estivesse aqui, né? Mas a gente sabe das dificuldades dos irmãos também. Veja bem, irmãos, Israel rejeitou a Samuel de ser, vamos dizer assim, de ser a liderança deles. Por quê? Samuel, já adiantando, Deus não quer que nenhum homem seja liderado por outro homem, ou governado por outro homem. Mas automaticamente, Israel estava sendo liderado por Deus, né? Quando eles confiavam em Samuel, o seu profeta. Quem lembra o nome da mãe de Samuel? Quem é o nome? Irmã Ana, né? Aninha. E onde Samuel morava? Onde Samuel morava? No templo, com quem? Como era o nome do sacerdote? Eli. Só a Renata lê a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, gente. Eli era o sacerdote na casa do Senhor. Samuel morava com ele lá.
E por que Samuel foi morar na casa? Na casa de Deus. Vamos ver, irmã Solange. Irmão Fernando. Por que Samuel foi morar na casa do Senhor? Porque Ana era estéril, não era? Ana era estéril e ela prometeu que se Deus desse um filho para ela, era, exatamente. Então vamos lá. Então Samuel era companheiro de Eli, né? Ele era o moço, Samuel era o moço de Eli, ali na casa, e ele ouviu a voz. Quem lembra da voz que Samuel ouviu? Como que o Senhor falou com ele? Samuel. E o que Samuel pensava? Irmã Mara? O que Samuel pensava, irmã Fernanda? Irmã Fátima? Eita, verada. Samuel pensava que quem estava chamando ele era sacerdote, Eli. Aí o que ele falava para Samuel? Vai dormir, filho. Chamei você não. Mas quem estava chamando Samuel era o Senhor. Então vamos lá. O irmão Bruno falou assim, quando você chegar em casa, leia a Bíblia. Lê esse capítulo. Então faça isso, vocês vão entender coisas profundas ali a respeito de Samuel. Então vamos lá. O profeta diz, então Israel, eles tinham a liderança de Deus crendo no profeta. Né? Eles tinham uma liderança. Deus era rei dos israelitas. Tinham domínio sobre os israelitas, porque eles confiavam no profeta. Quando eles rejeitaram o profeta, rejeitaram a Samuel, o Senhor disse para eles, fica tranquilo, Samuel, porque eles não te rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Eles não quiseram eu como rei deles. Então Deus reinava com Israel através do profeta. Deus reina na sua igreja através da sua palavra. Você crê nisso? Através da mensagem. A mensagem é um domínio para nós. Tem um domínio sobre os verdadeiros eleitos. Tem sim, porque é a palavra de Deus. Ela veio de Deus. Então, agora veja bem. Os israelitas, Israel confiava em Samuel ou não confiava? Né? Eles confiavam em Samuel, porque eles pediram para Samuel constituir um rei. Se eles não confiassem em Samuel, por que eles iam pedir Samuel? Então, se eles confiavam em Samuel, por que não queriam ter a liderança de Deus através de Samuel? Né? Nós vamos ver que essa é a característica exatamente da igreja de hoje. Exatamente. Nós cremos no profeta, nós cremos na mensagem e tal. Então por que não aceita a liderança? Ela é Deus. A liderança do povo de Deus, ela é Deus. Né? Então veja bem. Esse foi um tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse. Elas querem liderança do seu próprio modo. E esta história, esta manhã, e quando vocês for para casa, seria bom você ler ele todo. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. E ele tinha sido um homem justo, e um homem bom, honrado, e tinha uma reputação boa. Fiel e honesto com o povo, nunca os enganando, e dizendo-lhes nada mais que o puro, assim diz o Senhor. Amém? Samuel só dizia para o povo, o assim diz o Senhor. É por isso que o povo tinha o porquê confiar nele. O que ele falava acontecia. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. Mudar este programa. Vocês vão analisando e fazendo uma comparação, irmãos, se não é a característica hoje da igreja. Né? Eles quiseram mudar o programa, eles não quiseram mais a liderança de Deus na vida deles. Né? É o quadro, exatamente o quadro hoje de muitas pessoas, de muitos dos povos que são chamados cristãos. Não querem mais a liderança de Deus. Eles querem uma liderança tal que eles venham se parecer com o mundo. Foi exatamente essa a posição de Israel. Porque eles viram que os filisteus, os saduceus e tantos outros lá tinham reis. Iam para guerras e tal, e faziam o que faziam por causa do rei, né? As outras nações se sentiam abençoadas por causa do rei. Israel era abençoado por Deus, amém? Você não pode querer ser abençoado pelo mundo, pelo reino do mundo. Você tem que desejar, irmão, irmã, ser abençoado por Deus.
o reino de Deus. Então ele diz assim, Israel havia olhado, eles queriam mudar o programa, e eles haviam olhado para os filisteus, os amalequitas, os amorreus, os heteus e as outras nações do mundo, e viram que tinham reis, que os regia e os governava e os guiava, e faziam suas batalhas e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos, né? Nós vimos esses dias qual é o padrão da igreja. Israel queria o padrão do mundo, dos outros reinos. Mas nunca foi, preste atenção, mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. Em nenhum tempo, em nenhuma era, esse foi o desejo de Deus, em ver o seu povo agir como o mundo, querer viver como o mundo, né? Então ele diz assim, a intenção de Deus, essa não era a intenção de Deus, nunca foi, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo. Vocês viram, irmãos? A igreja, o povo de Deus, deve ser um povo diferente, um povo separado, com outros desejos, né? Com desejos de viver de outras maneiras do que o mundo vive. Nós sempre dizemos aqui, né? Isso serve para púlpito, para mim, para nós. Se o mundo está indo para a direita, se esforce o máximo para ir para o lado contrário do que o mundo está indo. Se o mundo está indo para a esquerda, se esforce o máximo para ir para o outro lado do que o mundo está indo. Não tente se comparar como o mundo ou se parecer como o mundo. O povo de Deus, os filhos de Deus, nunca deveria se parecer com as pessoas do mundo. Porque nós somos, o profeta diz, um povo peculiar, um povo diferente. É verdade ou não é, irmã? É verdade isso ou não é? Nós temos que ser um povo diferente. Quem sabe aí, uns fanáticos, como muitos diziam antigamente, a igreja era muito taxada como fanáticos. Você sabe por que hoje são poucas as pessoas que são taxadas de fanáticos pelo mundo? Porque hoje as pessoas não falam de Cristo. As pessoas não falam de Jesus. Porque antigamente, uma pessoa que era taxada como fanático, é aqueles que viviam falando de Jesus, falando da palavra de Deus, falando de viver certo, de viver correto, não viver em trapaças. Não, você é um fanático, você é muito igrejeiro, você vai muito na igreja. Muitos diziam assim, ó, você vai muito na missa, ou você vai muito na igreja, você tem que viver um pouco mais para você. Não, o apóstolo Paulo diz assim, ó, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, amém? É por isso que Paulo ele era um homem diferente. Então nós temos que voltar, irmão e irmã, a sermos chamados de pessoas fanáticas. Vamos falar do amor de Cristo, vamos falar de Jesus para as pessoas. Amei demais quando o irmão Antônio veio hoje me contando que ele estava evangelizando um rapaz ali na roça, trabalhando na roça, estava evangelizando ali, falando do amor de Deus para as pessoas. É gostoso isso, mas hoje as pessoas não querem fazer mais isso, falar do amor de Jesus, se sentem envergonhadas. Elas preferem se parecer. Se você não conquistar uma pessoa, irmã, tem muito companheirismo com uma mulher do mundo, tem muito companheirismo com o rapaz do mundo. Se você não conquistar ele, em poucos dias, ele que vai te conquistar. Não é verdade? Se você não trazer uma pessoa para Cristo, que vive no mundo aí, que vive fazendo coisas erradas, daqui a pouquinho você vai estar andando como ela. Tome cuidado com as amizades, com as palavras, com o seu comportamento. Vigie, se policie. Amém? Era isso, exatamente isso que Israel chegou e peitou o profeta de Deus. Diz, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos nos vestir como eles, nós queremos ser como eles, nos comportarmos como eles. Veio a advertência de Samuel, olha, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que cuida de nós temos um reino. Não, mas mesmo assim nós queremos o nosso rei.
Aí o Senhor diz, vai Samuel, concede o que o povo está falando, só que tem uma coisa, quando eles estiverem passando apertado, eu não vou ouvi-los. Essa foi a sentença. Você sabe por que muitas vezes nós batemos a cabeça, irmão? É porque nós deixamos de ouvir a Deus, deixamos de ter a liderança de Deus em nossas vidas. Daqui a pouquinho, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa prova? Meu Deus, me livra disso, me livra. Quem sabe Deus não fechou a cortina um pouquinho? Né? Para nós observarmos e vermos que Ele é o nosso domínio, que nós temos é que render o nosso espírito a Ele, obedecê-lo, para estar no caminho correto. Olha, muita mais bênção, era muito mais bênção Israel ouvir o profeta Samuel, porque eles estavam pela via correta, do que deixar de ouvir o profeta e começar a querer uma liderança do homem. O profeta diz, Deus não fez o homem para nunca ser liderado pelo homem, nunca ser o governante um do outro. Por isso que muitos estão aí, né? Não vamos falar de política não, misericórdia. Mas muitos estão inclinados para as coisas do mundo. Ouve mais o homem do que ouve a Deus. Quanto mais você ouve o homem, menos você ouve a Deus, viu? Quanto mais nós ouvimos o homem, menos ouvimos a Deus. E quanto mais se ouve a Deus, menos se ouve o mundo. O homem. Você deixa de ter liderança deste reino aqui e passa a ter a liderança daquele reino lá. Teu domínio. Minha irmã, eu conversando com uma irmã, tentando trazê-la de volta, eu disse, irmã, filho de Deus nunca é abençoado de baixo para cima. Filho de Deus é abençoado de cima para baixo. A bênção do Filho de Deus vem de cima, não vem de baixo. Não queira ser abençoado, se envolver de novo com essas coisas não. É Deus a sua bênção. É Deus a bênção da igreja, irmão. A bênção da igreja é o governo de Deus. E Samuel procurou dizer-lhes que isso não funcionaria. Adiantou, será? Samuel tentou dizer para o povo que aquilo não funcionaria. Eles ter reinos, eles ter a liderança de homens. Não funcionava. Samuel, profeta, que era a boca de Deus, tentou advertir o povo, mas será que o povo escutou? Vocês viram aqui, mesmo assim nós queremos um rei. Será que, irmã, vamos falar aqui, olho no olho, de todos os irmãos, né, que congregam, que estão juntos lutando, não é talvez essa a condição de muitos na igreja? Mesmo que venha a advertência do profeta, não, eu quero ter a minha liderança. Será que essa não é a condição de muitos? Não funciona para crente viver como o mundo. Não funciona. Ele disse, se assim fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados. Fora advertência. Deus mandou Samuel mostrar para Israel o que ia acontecer com os filhos deles, com as filhas deles, né? Deus mandou Samuel mostrar o que ia acontecer. Ele disse assim, olha, se assim fizerem, de repente, vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra e levar armaduras e lanças. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentarem o exército, ou seja, servir de escravas. Ele disse, além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão e de toda a sua renda. Ele cobrará impostos de tudo isso, para fazer certos débitos para o governo, e assim por diante, que terá de ser pago. Ele diz, acho que vocês estão cometendo um engano completo. Mas quando o povo diz, reticência, o povo diz, mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. Tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como os outros. E só houve um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dizer glória a Deus, irmãos?
Esse é o exemplo da igreja, esse é o exemplo do povo de Deus. Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a sua própria vida lá no Calvário. É de lá que vem a tua influência, é de lá que deve vir a tua influência. A influência do teu coração, a influência dentro da sua casa, a influência na sua vida. É de lá, é do Calvário. Por que nós vamos tomar a ceia aqui domingo? Porque nós estamos confessando que a nossa influência vem do Calvário. Amém? Oh, todo o povo disse, mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. E ele continua dizendo, e não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer, este é o nosso guia. E essa nunca foi a vontade de Deus, irmãos. Essa nunca foi a vontade de Deus. Não, nós não vamos crer em Samuel, porque ele é homem também. Mas ele era o homem cuja boca era Deus. Amém? Nós não queremos mais o profeta, nós não queremos mais a mensagem. E sai aí seguindo homens aí. Mas nós temos, você vai dizer amém. Nós temos o irmão Brana como nosso irmão, que era a boca de Deus. Amém? A mensagem é a boca de Deus. Essa mensagem já te ajudou ou não te ajudou, minha irmã? Olha o quanto que esta mensagem fez para você. Olha o quanto que esta Bíblia já fez por você, já fez pela sua casa, já fez pelo seu lar. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos nada mais além do que religião lá atrás. Nada mais do que a lei de religião. E quando Deus enviou esse trovão do céu para nós, Ele nos mostrou o caminho de vida eterna. Isso vai além do que religião. Isso vai além do que aquilo que o homem possa oferecer para nós. Mas você veja bem. Eles disseram, nós não cremos mais em profeta. Mas vamos ser centrais? Estão tendo lideranças de homem ou não estão? Vamos ser centrais, gente. Oh Deus! E não importa quando Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele dia e noite. Queremos um rei, repetindo. Queremos um homem do qual possamos dizer, este é o nosso guia. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe o outro. Deus governa o homem. Amém? Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, o nosso rei. Se Deus não falar com o homem, diretamente no coração do homem, da mulher, quem mais pode falar, irmã? Quem mais pode falar? Nunca feche o seu coração para a voz de Deus. Nunca tenha o seu coração endurecido para a voz de Deus. É verdade. Se Deus não falar com o coração do homem, com o coração da mulher, o diabo vai usar a mente, vai causar um estrondo terrível. Vai mesmo. Porque coração é casa de Deus. Não. A mente foi lá no princípio, onde o diabo usou, o irmão Brana mostrou isso, para atuar no homem. Mas o coração, o teu coração, é a casa de Deus. Amém? É morada de Deus. Somente Deus. Ele não aceita. Se tem um que Deus não aceita vizinho no coração, esse é Deus. Ele não aceita. Ele quer ter uma particularidade individual com cada um de nós. É por isso que você é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que você é templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe outro homem, que o homem governe o outro. Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, o nosso rei. E é
um perigo muito grande hoje, o profeta repete, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem, né? Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis, e ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo. Saul combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A escritura diz que sua cabeça e ombro ficava acima de qualquer homem em Israel, tinha aparência de rei e era vistoso de feição. Era um homem inteligente e extraordinário. Geralmente os profetas de Deus são homens de simples, são homens do mato, né? O povo começa a desviar um pouco o olhar do profeta, porque geralmente aquele profeta é peculiar, é um homem de mato, né? É pobre, é um homem de oração, humilde. Por isso que a mensagem não tem valor para muitos. Não, queremos um homem aí como Saul. Por que eles escolheram Saul? Porque Saul, ele era um homem intelectual, né? Ele tinha muita intelectualidade, ele era um homem muito inteligente. O profeta disse, foi por isso que Israel escolheu ele. Mas Samuel era a boca de Deus. O que importa para a igreja não é tanta intelectualidade. O que importa para a igreja é ouvir a voz de Deus. Isso é que importa para nós, irmãos. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de se lançarem completamente na mão de Deus, para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo, e tudo que se trata disso. Assim, este homem parecia se encaixar exatamente nesse lugar, porque era um homem muito intelectual, e isso é parecido demais com o dia de hoje. É verdade ou não é? Amém? Também gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é o que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar a cada indivíduo. Viu o que o profeta diz? É para Deus governar o seu povo e governar a cada indivíduo. Amém? Então verificamos que este filho de Quis, já estou terminando, grande homem, sua estatura, parecia que ele se encaixava com o povo, que seu manto cairia bem nele, e com a coroa sobre sua cabeça, bem acima de todas as outras pessoas ao andar. Isso seria uma grande vantagem para o reino de Israel, pois os outros reis e outras nações pensariam, veja aquele homem, como poderiam apontar o dedo e dizer, vejam aqui que grande rei temos, vejam que grande homem está sobre nós. E é triste dizer, mas como isso é verdade hoje com a igreja, gostam de dizer, nosso pastor não é de mentalidade estreita, ele é um grande homem, ele se formou na Harvard, uma universidade, ou em alguma grande escola de teologia, ele tem 4 diplomas de tal e tal lugar, e ele é dado com as pessoas. Tudo isso pode estar bem, diz o profeta, e ter o seu lugar, mas a maneira de Deus, mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo e por seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o governo da igreja. Aleluia! Isso é tremendo. Isso é maravilhoso, minha irmã. Deixa isso descer no seu coração, minha irmã. Deixa isso descer no seu coração, meu irmão, minha irmã. Diga para esse Deus glorioso que você serve, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor controle a minha vida.
Né? Nós vimos esse quadro de Israel aqui, mas como exemplo, para nós nos sentirmos ajudados nesta noite. Não queira ter a liderança do homem, não queira ter a liderança, ter o governo. Oh, eu estou bem tendo esse governo, eu estou bem tendo aquele governo. Não, você está bem, irmã e irmão, é estando na palavra de Deus e sendo dirigidas pelo Espírito Santo. Nós estamos bem estando na palavra, sendo dirigidas pelo Espírito. Fora disso, como diz o nosso profeta, é somente areia movediça. Que governo do homem que deu certo, que reino do homem que deu certo até hoje, me aponte um, né? Mas o governo de Deus, irmã e irmão, ele é eterno. Amém? Não tem dor, sofrimento, velhice, nada disso que esse governo tem. Esse perece, o de Deus não. Deixe que este reino de Deus domine a sua vida, seus desejos, seu controle. Controle a sua vida, sua maneira de ser, sua posição em relação à tua, vamos dizer, a sua ceia. Deixe que Ele seja a sua liderança. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, continue nos abençoando. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos orar, agradecê-lo pelo que Ele tem falado por nós e para nós nesta noite. Você deseja agradecer? Você consegue orar com voz alta? Você consegue? Vamos orar com voz alta? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós falamos com voz alta agora, Pai, para todo mundo ouvir, que nós temos um reino, nós temos um governo, nós temos um domínio, e esse domínio é do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Muda nesta hora, Pai, toda a natureza velha. Muda nesta hora todo o domínio humano, Senhor. Muda nesta hora do Teu filho, da Tua filha, todo o desejo pelas coisas do mundo. Nós não queremos ser dominados pelo homem. Nós queremos ser dominados pelo Senhor, Pai. Pelo Teu grande e maravilhoso Espírito. Satanás, deixe essas pessoas. Elas têm um reino, elas têm um domínio. E esse domínio é do Espírito Santo, Pai eterno. Cure nesta hora o enfermo, Senhor. Levante o oprimido nesta hora, Pai. É o que nós oramos, Senhor. E te agradecemos mais uma vez por esta palavra que nós ouvimos, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Conduza o teu povo de volta para casa. Fortificados na fé, Senhor. Nós estamos voltando melhores para os nossos lares, abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, meu Pai. É no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo que oramos, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Até domingo, permitindo o Senhor. Estaremos de manhã em Jaboticabal com a escola dominical e à tarde, aqui à noite, às 18 horas, com a Santa Ceia do Senhor. Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando as crianças, domingo às 8h30, vamos começar a escolinha lá em Jaboticabal. Se vocês desejarem participar, tá, Isa? Emily, Sofia, Clara, Larinha, vocês podem participar, às 8h30 da manhã, tá bom? Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço forte a todos os irmãos. Vão para casa abençoados por Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que acompanharam pela internet. Forte abraço para todos os nossos amados irmãos que estão firmes na rocha, firmes nesta palavra, firmes nesta mensagem. Uma grande igreja acompanhando. Irmã Tatiane lá em Álvares Machado, Deus te abençoe, minha irmã, seu esposo. Um abraço forte para ele aí, irmã Tatiane. O irmão Miguel e a irmã Tereza, a irmã Solange, o irmão Éder, lá em Colorado também estão acompanharam e foram abençoados. Deus abençoe o irmão Miguel. Forte abraço, irmã Tereza, todos vocês. A irmã Ruth Paro e sua família, família do pastor Euclides Paro, lá em Pitangueiras. Deus abençoe. E também o irmão Alex Araújo e sua família lá em Carapicuíba. Deus te abençoe, irmão Alex. Um forte abraço, companheiro. Também a irmã Rose Dornelas, a irmã Tereza e todas as suas famílias, né, lá em Olímpia. Deus abençoe vocês, irmã Rose, irmã Tereza.
Até domingo, permitindo o Senhor. O irmão José Wilson e sua família lá em Teresina, Piauí. Deus te abençoe, irmão José Wilson. Um abraço para o irmão e toda a família. A irmã Edna Festa, a irmã Odete, lá em Jaboticabal. Deus te abençoe, irmã Edna. Até domingo, permitindo o Senhor. Também o irmão Wesley Melati. Deus te abençoe, companheiro. Forte abraço para você e toda a sua família. No nome santo de Jesus Cristo. Até domingo. A irmã Pretinha, o irmão Cláudio. Também a irmã Sharon, a irmã Jéssica, o irmão Samuel, lá em Itaguajé, Paraná. Deus te abençoe, irmão Cláudio, irmã Pretinha e toda a família. Irmão Éder, irmã Solange, Deus abençoe vocês, amados irmãos, casal abençoado. O irmão Eliseu e a irmã irmã Ana e o irmão José Tavares, lá em Monte Alto. Deus te abençoe, irmão José, irmão Eliseu, irmã Ana, um abraço forte. O irmão Oséias e sua família, também Jaboticabal. Deus te abençoe, companheiro, um forte abraço. O irmão Marcos, lá em Teodoro Sampaio. Deus te abençoe, irmão Marcos, um forte abraço para vocês aí. A irmã Nice, lá em Teodoro Sampaio. Deus abençoe, companheiro, a todos os nossos amados irmãos que acompanharam pela internet. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmã Tatiana. Obrigado pela foto. Um abraço para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto... Vem cantar aqui, irmão. Aleluia. Vira a câmera para ela, então. A senhora não quer cantar aqui, irmã Holanda? Vem cantar aqui. Pelo menos a câmera mostra aqui a senhora, irmã Holanda. Né, os irmãos que estão lá na internet, longe, vão ver a senhora cantando aqui. Aleluia, aleluia, palmas para Jesus, graças a Deus, amém. Aleluia, aleluia, verdade, só para cima, amém. Deus abençoe, irmã Holanda.
encruzadas, vagabundo. Não é, irmão? Não sei lá onde está escrito lá, mas eu já li isso. Então, nós que somos cristãos, temos que trabalhar, não é, irmão? Temos que usar a nossa Bíblia. A nossa Bíblia é aquela ferramenta que se diz assim, ó. E esta espada de 2 gumes, corta para lá, corta para cá, e tem que cortar. Não é, querida igreja? Tem que cortar, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que falar o valor que nós temos com Jesus, né? Eu vi aquela mulher com uma dificuldade, aí eu cheguei nela e falei para ela, a senhora aceita uma oração dentro do mercado? E ela falou, o que é isso? Eu falei, porque a senhora não está bem, eu estou vendo a sua dificuldade, e eu só vou pedir, e Deus vai te curar. Entende? Aí ela falou, aceito. Aí, em poucas palavras, eu fiz a minha oração. Aí, despedi dela, ela me falou assim, a senhora é benzedeira? Vê o que acontece na vida do evangélico? Mas Deus está com a espada de 2 gumes. Cortou. Eu falei, não, eu sou evangélica. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Quando foi a noite que eu fui me deitar, antes de me deitar, busquei a Deus em oração, né? E me veio na cabeça, hoje você falou com uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus. Tem, né, irmão, ainda pessoas que não ouviu a palavra de Deus, né? Por isso vocês não se de Deus, aonde você estiver, Pai, faça aquilo que Deus te mandou. Tá bom? Deus que nos abençoe. Agradeço. Deus abençoe, irmã Holanda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a senhora também. Graças a Deus. Vai com Deus, irmã Holanda. Deus abençoe os nossos amados irmãos pela internet, em nome de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, te esperarei, Senhor. Pode o mundo me criticar, te esperarei, Senhor. Se as lutas tiverem Deus abençoe, irmão Nício, irmã Dica. te Abraço forte. esperarei, Senhor. Se a doença me causar a dor,